Evidente, os temas são inúmeros, complexos, todos eles de grande importância na construção do futuro que nós desejamos para o país. E nós temos que, com pragmatismo, fazer a leitura correta daquilo que é prioridade neste momento, a partir do diagnóstico que temos que fazer. E o diagnóstico que tenho feito é de que já há bom tempo há um enfrentamento no Brasil, dentro do Congresso e fora dele. Um enfrentamento entre aqueles que querem a prevalência da impunidade para preservar os seus privilégios, os benefícios, as benesses, por intermédio de falcatruas não punidas, e aqueles que querem uma nova justiça, onde todos são iguais perante a lei e onde não apenas os pobres são alcançados, mas também os barões da corrupção, especialmente aqueles que se envolvem com a administração pública em benefício próprio. Essa esperança renasceu com a Operação Lava Jato. E foi na esteira da Operação Lava Jato que a população voltou a acreditar em instituições fundamentais como o Ministério Público, a Polícia Federal e a própria Justiça, ou parte dela. Exatamente porque alguns tubarões da corrupção foram presos, outros não, protegidos pelo foro privilegiado. E aí nós já citamos um dos pontos essenciais na discussão que estamos travando, o fim do foro privilegiado. Outros que perderam mandatos e foram submetidos a julgamento na primeira e segunda instância foram presos porque prevalecia o instituto da prisão do condenado em segunda instância. Hoje não mais. Estão soltos, estão livres. Os retrocessos estão ocorrendo. Quando a população elegeu, e o Girão disse bem, ele próprio, num mundo esquerdista, ousou avançar para o lado direito a fim de que se destruísse uma organização criminosa que fazia tanto mal ao Brasil, e nós nos frustramos agora com retrocessos deploráveis e imperdoáveis, visíveis e incontestáveis, no Legislativo, no Judiciário e no Executivo. E nós poderíamos citar vários deles. No Legislativo, que é a nossa casa, e, portanto, nos cabe essa afirmação com o sentimento da autocrítica inescapável nesta hora, a aprovação de uma lei como a do abuso de autoridade teve um endereço certo: fulminar a Operação Lava Jato, que é o símbolo do combate à corrupção no país, e limitar a capacidade de investigar, limitar a capacidade de denunciar, de julgar e, portanto, de prender corruptos. Mas não foi apenas o abuso de autoridade. As 10 medidas de combate à corrupção desapareceram da pauta. As 70 medidas de combate à corrupção sequer chegaram à pauta. O pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção foi desidratado na Câmara e aprovado ao final de um ano no Senado Federal, com compromissos que foram assumidos e alguns deles não honrados pelo presidente da República, exemplo do que ocorreu com a instituição de juiz de garantias. Enfim, agora há uma ameaça à Constituição, uma ameaça visível à Constituição, com essa pretensão absurda de reeleição no Senado e na Câmara dos Deputados. Por que a reeleição rasgando a Constituição? O Senado é composto de incapazes? No Senado, apenas um tem condições de presidir a instituição? Essa tentativa de reeleição afrontando a Constituição nos diminui, nos desvaloriza, nos amesquinha, nos humilha
e, obviamente, atinge a credibilidade de uma instituição que é essencial no Estado de Direito Democrático. Portanto, prioridade do momento, evitar afronta à Constituição. Como disse Ulisses Guimarães, discordar, sim, afrontar, jamais. Afrontar a Constituição é trair a pátria. Nós não podemos admitir esta traição, porque há, sim, expedientes escusos que são ardilosamente criados nos bastidores da política e da justiça, nas madrugadas envergonhadas de Brasília, quando se reúnem para arquitetar planos diabólicos com o objetivo de enganar a sociedade e assumir o poder como se fosse propriedade. Quando eu vejo o discurso do Lazier, do Girão, como vi agora, falando em engavetar, os engavetadores estão na Câmara e no Senado. O presidente da Câmara e o presidente do Senado são os engavetadores da hora. E a gaveta não é o melhor lugar. O povo brasileiro não gosta dos engavetadores. Nós temos que discutir essas questões e deliberar sobre elas, porque o nosso regime é o democrático. Essa estratégia da malandragem, de não colocar em votação projetos importantes, como o do foro privilegiado na Câmara e do projeto da prisão em segunda instância, tanto na Câmara quanto no Senado, é uma malandragem daqueles espertalhões que, aliás, os mineiros é que dizem bem, a esperteza, quando é demais, vira bicho e come o dono. Nós estamos esperando que essa esperteza vire bicho para comer os donos, que são os dois presidentes, que estão desrespeitando a instituição e, principalmente, a sociedade. Eu não quero me prolongar, mas são questões fundamentais e eu acho que a prioridade desse momento, porque tudo dependerá exatamente de como vamos nos conduzir na eleição da próxima mesa do Senado, essas questões todas voltarão ao debate. A prioridade agora é defender a Constituição, impedir que ela seja rasgada para atender à pretensão individual de alguém que imagina poder ser uma espécie de imperador, de proprietário da instituição e, pior, proprietário das aspirações frustradas da sociedade brasileira. Responder duas questões colocadas pela Cláudia, né? E também cumprimentando o Alfredo pelas palavras inteligentes e o Bruno em resposta a questões suscitadas pelo Lazier, mas a Cláudia colocou a questão da eleição direta para a OAB e o projeto não está mais com a minha assessoria, ele já foi apresentado, está na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, à disposição da senadora Simone Tebet para designar relator para que nós possamos deliberar sobre essa matéria. E eu espero que, quando tivermos a sessão presencial, esse projeto seja pautado. A outra questão do regimento interno, aí eu incluo essa pretensão do voto aberto, não é? Hoje conversei com o senador Anastasia, que é o relator da reforma do regimento. E ele me disse que está com o relatório pronto. Ele diz, não sei se vão aceitar deliberar no sistema remoto, mas o trabalho já está pronto, o parecer já está pronto, o meu voto está preparado, estou à disposição para deliberar sobre o regimento interno do Senado. Eu acho fundamental. Nós colocamos aqui várias questões, não é, que dizem respeito ao funcionamento da mesa, que se reuniu uma única vez durante o ano para caçar uma senadora honrada do Senado, que deve ser a casa da maturidade política e, portanto, não pode permitir afronta a essas aspirações da sociedade, aspirações de mudança. Nós estamos verificando, sim, uma espécie de conspiração, já disseram antes, do conluio que existe, eu te protejo, você me protege, mas há uma conspiração contra a Operação Lava Jato.
E é preciso destacar que nós já tivemos instituições independentes que deram sustentação à Operação Lava Jato com maior eficácia em outros tempos. Eu cito sempre que durante o período curto de Michel Temer, ele, um presidente da República denunciado por corrupção por 2 vezes pela Procuradoria-Geral da República, jamais invadiu a competência do Ministério Público e da Polícia Federal. E isto não ocorre hoje. O que ele está falando? Nós estamos verificando que há golpes constantes que atingem a Operação Lava Jato e, mais do que isso, comprometem o combate à corrupção no país, que deve ser implacável. Quando se fala em foro privilegiado, eu não vejo uma pressão tão forte em relação ao foro privilegiado como deveria haver, não é? Uma pressão mais forte contra o foro privilegiado, porque um único cidadão, o senhor Rodrigo Maia, resistiria à pressão da sociedade, não colocando em votação um projeto que só depende de uma sessão da Câmara dos Deputados com votação em 2 turnos. Por quê? É fácil, é ver os números da Operação Lava Jato nesses 6 anos, não é? Apenas uma condenação no Supremo Tribunal Federal. 165 condenações, primeira e segunda instância. Mais de 3.000 anos de cadeia. A diferença está nos números. O que é o foro privilegiado? O mal que ele causa ao país. Ele é o símbolo do privilégio das autoridades. E por isso, talvez por isso, ele seja defendido e trancado numa gaveta para evitar a aprovação no plenário da Câmara, porque quem terá coragem de votar contra o fim do foro privilegiado e sair às ruas, e ir até o aeroporto? A estratégia é, portanto, da não votação. A estratégia é de não colocar na ordem do dia, porque se coloca na ordem do dia, o projeto é aprovado. E aí muda muita coisa, como disse o Girão. Muda o ambiente no Senado, muda a relação do Senado com o Supremo Tribunal Federal. Por isso a grande resistência. E por isso alguns dizem que o presidente da Câmara não coloca em votação a pedido de setores do Poder Judiciário, o que é mais vergonhoso ainda, porque não há nenhuma razão para sucumbir diante de pedidos a não ser do pedido da sociedade. Sem dúvida, mais de 90% dos brasileiros querem o fim do foro privilegiado. Eu insisto com esse projeto, por quê? Porque eu sei que ele mudará o rumo das coisas no parlamento. Certamente nós teremos uma outra justiça, será um salto civilizatório, um passo muito importante na direção de uma nova justiça que todos nós queremos, onde todos deverão ser iguais perante a lei. Com o casamento do fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância, aí sim nós poderemos nos considerar um país civilizado, com uma justiça de primeiro mundo. Mas eu não posso deixar de encerrar essa participação demonstrando o grande desalento que nós estamos vivendo. Se há desalento na sociedade, há desalento entre nós. Decepção profunda, frustração, sensação de impotência. E eu creio que é hora de nós advertirmos o cidadão brasileiro. Porque, olha, nós também nos cansamos do lado de cá. Se há os que se cansam do lado de lá, e com razão, porque o Congresso, a política, os partidos, as instituições oferecem razões de sobra para o desencanto, nós também que estamos na política nos sentimos muitas vezes desencantados, porque percebemos uma dificuldade de boa parte da sociedade de separar o joio do trigo, de distinguir uns dos outros. E a vocação de alguns de tentar jogar todos no mesmo lamaçal da imoralidade. É político ou é sem vergonha? Isso não pode continuar dessa forma.
O que é importante, muitos idealizam um modelo de política, de político, idealizam um modelo de político, e quando chega a campanha eleitoral, são alcançados pela mistificação, pela encenação, pela enganação, pelas promessas descabidas e morais que jamais serão cumpridas e se encantam e votam exatamente no oposto do modelo ideal, no oposto do modelo que idealizou como político adequado. Isso vem ocorrendo no Brasil. Por isso, a decepção é grande dos dois lados. Eu também estou decepcionado. Tenho certeza que o Girão está decepcionado, que o Lazier está decepcionado. Se há razões de sobra para que o Bruno, para que a Cláudia, para que o Alfredo se sintam decepcionados, juntamente com milhões de brasileiros, nós que estamos na política também temos razões de sobra para nos sentirmos decepcionados, frustrados, né, desencantados, exatamente porque muitas vezes somos colocados no mesmo balaio da indecência e da imoralidade e não podemos concordar com isso. Desculpe esse desabafo, mas eu acho que nós temos que ser francos, temos que ser transparentes. A transparência é fundamental. Muito obrigado a todos vocês.